Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, espaço para a prestação de contas do vereador bauruense aqui na TV Câmara Bauru. Nosso convidado hoje, o vereador Dr. José Roberto Segala, do DEM. Eu queria agradecê-lo pela presença, vereador. Quem agradece sou eu, Lidiane. Até como você falou, é o espaço de prestação de contas do vereador. Então é muito oportuno que a gente venha aqui para poder falar sobre o que nós estamos fazendo aqui na Câmara em prol dos interesses dos munícipes. Vereador, falar sobre ocupação urbana, um projeto que envolve a Unesp e o poder público do município, discute agora, nesse momento, um trabalho de revitalização do centro da cidade e um enfrentamento aos vazios urbanos aqui na área da região central. Quais são os caminhos para isso, na sua opinião? Bom, os caminhos já foram mostrados aqui mais de uma vez, até mesmo por mim. Primeiro, nós temos aqui no centro da cidade de Bauru uma quantidade grande de imóveis que não estão cumprindo a sua função social, não é? Porque o imóvel se destina a um determinado fim. A partir do momento em que esse fim não está sendo atingido, ele não está cumprindo com aquilo para o que ele existe, não é? Então, para evitar que ele fique atravancando, que ele fique criando problema, muitos desses imóveis, aqui em Bauru, felizmente, não temos, e espero que não venhamos a ter. Mas é só ver outras cidades aí onde esses imóveis são invadidos por esses movimentos sociais, criando toda sorte de problemas. Para evitar isso, nós temos medidas como, por exemplo, o IPTU progressivo, né? O IPTU progressivo faz com que o proprietário seja motivado a dar uma utilidade para o imóvel sob pena do IPTU ficar tão caro que não compense mais a ele manter o imóvel, né? Então é uma forma da gente resolver esse tipo de problema. Mas também uma outra forma de resolver isso é através de ações de caráter institucional que pudessem mudar esse panorama. Então eu fiquei sabendo que a Unesp, e para isso ela está se movimentando, está planejando utilizar alguns desses imóveis para moradia estudantil. Então, traria os estudantes para residir aqui no centro, aproveitando alguns desses imóveis que estão aqui parados, ociosos, né? Eu acho isso bom. Tudo aquilo que trouxer vida de novo ao centro da cidade de Bauru, porque houve um gradativo afastamento das pessoas daqui. A cidade cresceu em direção aos altos e em direção aos seus limites, e o centro aos poucos foi sendo abandonado, não é? Isso prejudica em todos os sentidos. Prejudica na manutenção dos imóveis, prejudica no comércio, que não tem o movimento que precisaria ter, e assim por diante. Então, se nós trouxermos vida de novo ao centro, essas coisas começam a mudar. Só que eu apresentei aqui na tribuna da Câmara uma ideia que não é minha, que já é utilizada em muitas cidades do mundo, inclusive na cidade de São Paulo, que é refazer o centro, não é simplesmente aproveitar os imóveis. Então, eu dei o exemplo aqui da fralda da Nuno de Assis, não é? Dessa região que nós estamos no centro até chegar na Nuno de Assis, nós temos muitas construções antigas, porque ali é que a cidade de Bauru começou, construções das estradas de ferro, hoje na maioria abandonadas ou subutilizadas, não é? Então, essas áreas são áreas nobres, porque estão onde já tem tudo, tem água, tem esgoto, tem luz, tem tudo. Tem trânsito, tem, não é? Portanto, transporte. O que nós precisaríamos? Eliminar esses imóveis e construir habitações verticais, prédios, aqui, né? Hoje, se você for ver, nós já estamos construindo prédios quase que nos limites da cidade de Bauru, não é? A gente chega de Pau Sul, por exemplo, se surpreende de ver 3 espigões em bairro super afastado. Na verdade, nós precisamos voltar a fazer essas coisas aqui no centro da cidade. Aí você dirá para mim, mas há uma dificuldade. As pessoas talvez queiram muito caro nesses imóveis, exatamente porque vão aproveitar o interesse que hoje não está tendo.
A solução para isso é a solução que é adotada nessas grandes cidades. A prefeitura desapropria, porque aí ela paga o valor justo e não o valor especulativo. Ela paga o valor justo. Aí você dirá, mas a prefeitura não tem dinheiro para desapropriar. É uma coisa casada. A prefeitura chama os empresários da área de habitação. Vocês têm interesse em fazer prédios aqui de moradia? Tenho. Então eu vou desapropriar e vocês vão me dar o dinheiro para pagar a desapropriação. Tá certo? Então é uma coisa casada. Não tem risco para nenhum dos dois lados. E nós revitalizaríamos, de fato, com prédios modernos, com prédios bem construídos, seguros, não é? Esse centro da nossa cidade. Vereador, quais são os impactos dos programas habitacionais na infraestrutura do município quando eles são instalados, né, quando as moradias populares são construídas nas áreas mais periféricas da cidade? Veja, Bauru é um bom exemplo disso, né? Nós acabamos construindo bairros populares, vamos chamar assim, cada vez mais longe. E para você levar até esse bairro a infraestrutura, muitas vezes você passa por uma área grande que ainda não está desenvolvida porque é privada, não é? Então isso fica muito caro para que você possa atingir esses limites onde nós estamos construindo. Pense, por exemplo, no problema do ônibus, não é? Um trabalhador que more num desses bairros periféricos e que venha trabalhar no outro extremo da cidade. Vamos dar um exemplo. Ele mora, por exemplo, para lá da Pousada da Esperança, não é? E ele trabalha, por exemplo, de doméstica no Jardim Estoril. Ele tem que pegar um ônibus para vir até o centro da cidade e um ônibus depois para poder chegar no... Quanto tempo essa pessoa perde no transporte? Esperando o ônibus lá, vindo dessa longura até aqui, esperando o ônibus aqui e indo daqui para o outro extremo da cidade. Então, um coitado de um trabalhador desse vai perder 1h30 de sono, de convivência com a família, porque nós obrigamos ele a ficar muito longe. Não tem sentido isso. Se nós podemos ter essas pessoas aqui, economizaremos transporte, economizaremos combustível, economizaremos trânsito, não é? Enfim, veja que esses bairros periféricos acabam cortando as nossas rodovias, criando problema de segurança, obrigando a fazer investimentos grandes nessas áreas de dispositivos urbanos, né? Viadutos, pontes. Isso custa caro. Tudo por quê? Porque nós levamos essas pessoas para longe quando poderíamos tê-las aqui perto. É essa que é a dificuldade que a gente tem. Ainda falando sobre essa questão da ocupação urbana, houve inclusive nessa semana um novo sobrestamento, agora por um mês, do projeto de lei de autoria do prefeito Clodoaldo Gazeta, que estabelece um programa de construção de moradias de interesse social na área que foi devolvida pela Tilibra, a partir de uma alteração daquela região, né, de área industrial para área residencial. Existe um entendimento de que projetos como esse devem ser apreciados pela Câmara só depois do momento em que chegarem todas as outras propostas de destravamento da cidade, vereador? Esse entendimento foi mantido com o prefeito quando ele esteve aqui em conversa, mas a grande verdade é uma só. Nós ainda não estamos convencidos de que será bom para a cidade de Bauru fazer esse empreendimento da forma como o prefeito está sugerindo naquele local, não é? Por quê? Porque o primeiro momento foi anunciado que é para abrigar estas pessoas que estão nesses acampamentos, vamos chamar assim, aqui nos arredores de Bauru. E nós estamos sabendo, por diversas informações, que muitas destas pessoas não são gente de Bauru. São gente que foram trazidas para cá, atraídas para cá, sob a promessa de aqui poderem se instalar. Na medida em que nós começarmos realmente a instalar essas pessoas, nós estamos achando que vamos com isso estimular que outros mais venham para cá. Então, nós já temos problemas aqui habitacionais com os bauruenses, com as pessoas que aqui em Bauru não têm aonde se alojar, tanto que muitos deles
estão sendo despejados e indo morar na rua. Essas são as pessoas que a gente teria que ajudar a resolver o problema. Não estas pessoas que estão vindo de fora. Por quê? Porque elas têm que ter o seu problema habitacional resolvido para o local de onde vieram. Não adianta transferir o problema para nós aqui. Eu dei exemplos aqui, por exemplo, com a imigração que está acontecendo na Europa, de países africanos que atravessam o Mediterrâneo e vão para a Europa. Não tem como evitar, é uma tristeza, são pessoas que vêm com a roupa do corpo, mas quando eles chegam na Europa, ninguém fez um núcleo habitacional para eles morarem. Porque se começar a fazer isso, não para mais essa imigração. Então, o que acontece? Essas pessoas são acomodadas por um determinado tempo e depois elas têm que cuidar da vida delas. Não foi elas que vieram para cá espontaneamente? Então, elas que tratem de resolver a sua vida, não transfiram para o governo, para a administração pública o problema que elas estão criando e que é de origem do lugar de onde vieram. Então, há uma solidariedade humana? Há, mas ao mesmo tempo, eu já dei exemplo, Lidiane, é uma coisa simples. Você faz um aniversário na sua casa para comemorar o aniversário do seu filho. Você convida 30 pessoas. 30 pessoas, você tem comida, você tem bebida, você tem acomodação. Se você começar a receber 30, depois mais 20, depois mais 30, mais 50 e tiver 150 pessoas, ninguém come, ninguém bebe, todo mundo fica mal acomodado e a festa, que ia ser uma coisa boa, deixa de ser, passa a ser um transtorno, passa a ser um problema. A cidade de Bauru é boa? É boa para uma determinada quantidade de pessoas. É a tal história da festa. É bom morar em Bauru? É bom, porque a gente tem acesso a um monte de coisa. A hora que a gente inchar a cidade de Bauru, a hora que nós começarmos a atrair gente aqui e oferecendo moradia para essas pessoas, como é que nós fazemos com as nossas ruas, que já existem e que são estreitas? Como é que nós fazemos, por exemplo, com os nossos postos de saúde? Como é que nós fazemos com as nossas escolas? Nós não temos gente para abrigar, lugar para abrigar tanta gente. Então, não se deve fazer políticas de atração de pessoas para aqui, e sim de fixação aqui em Bauru das pessoas que já são daqui. Vereador, mudando de assunto, falar sobre a questão do vandalismo na pista de skate, ali na cabeceira do Aeroclube. Qual é a alternativa, na sua opinião? Fiscalização da CEPLAN, atividade delegada 24 horas, colocação de grades, restrição de funcionamento. O senhor comentou, inclusive, sobre o controle de acesso a quem frequenta o local. Então, esse é um assunto extremamente delicado. Não é? Porque, primeiro, é preciso deixar muito claro que não existe responsabilidade nenhuma da parte dos skatistas. Não é? Eles pleitearam um local para praticarem o seu esporte, o local foi feito, estava funcionando adequadamente, até que passou a ter um mau uso por parte de gente que não é skatista, que não é, portanto, usuário daquela praça. O resultado disso é que isso atinge os skatistas, não é? As condições do sanitário, por exemplo, que estão lá, são totalmente insalubres, indesejáveis. Aquilo é uma pocilga, não é? Deixa um estado lamentável, ninguém pode... Só que as pessoas se esquecem de que aquilo está num bairro residencial. Está cheio de gente que mora na frente, tem comércio ali que está sendo prejudicado com esse problema. Então, nós temos que resolver essa questão, temos que arrumar uma forma de resolver isso. Uma possível solução seria utilizar policiais da atividade delegada, porque não dá para colocar a polícia permanentemente ali. Agora, os da atividade delegada são pagos pelo município. Então, esses a gente poderia alocá-los ali, não é? O problema todo é que isto pode gerar um confronto. Se, de repente, houver um enfrentamento da parte dos usuários que estão ali com a polícia, nós podemos ter problemas mais sérios e mais desagradáveis. Então, talvez a outra alternativa seria isolar o local. Fazer o local ficar gradeado de forma que ele tivesse um uso controlado. Só tivesse acesso à área de skate as pessoas que vão utilizar a praça para essa finalidade. Não é? Então, não haveria como permitir que outras pessoas adentrassem o local se eles não têm nada a ver com a atividade que se desenvolve ali.
Mas parece que os skatistas são contrários. A filosofia do skate é de liberdade, não é? E uma vivência mais natural. Só que eles têm que entender que a realidade nossa é diferente. Hoje, se você for verificar, as igrejas estão gradeadas. Você vai na igreja Santa Terezinha, há uma grade isolando. Você vai no santuário Nossa Senhora de Fátima, há uma grade isolando as pessoas. A igreja deveria estar de portas abertas para receber todo mundo. Só que o que acontece? Vandalismo. Então ela tem que se proteger, a própria igreja tem que se proteger. Então é natural que hoje a Praça Portugal tem uma praça de esportes, é gradeada também, não é? Por quê? É uma forma de você poder fazer com que o uso seja aquele para o qual foi destinado o local, né? Então eu acredito, num primeiro momento talvez a atividade delegada ajude, mas se continuar havendo um enfrentamento ali, acho que a solução é realmente isolar o local com grade e permitir que só os frequentadores do skate e os amantes desse esporte ali tenham acesso. Vereador, só para a gente encerrar, 2 tragédias reacenderam o problema da carência na manutenção das escolas aqui em Bauru. Sim. E a questão da falta dos alvarás. Uma dessas tragédias foi o desabamento de um prédio em São Paulo, agora no feriado prolongado. Nós tivemos também o desabamento de um teto de uma creche, de uma escola infantil aqui na cidade próxima de Agudos. Sim. Como é que se cobra fiscalização quando a prefeitura fala que não tem fiscal para tantas atividades, enfim, para tantas finalidades? Como é que se cobra essa fiscalização, não só a manutenção das escolas, mas essa questão dos alvarás das universidades e dos prédios e instituições públicas? Então, Lidiane, a coisa do ponto de vista legal é simples, do ponto de vista prático acaba ficando complicado. Se você constrói uma casa, o Corpo de Bombeiros não vai na sua casa verificar se a sua casa é segura, se atende todas as normas legais, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque esse é um problema seu. Quem mora na casa é você. Agora, quando você faz um local que é aberto ao público, o problema é outro, há de se proteger o frequentador, o usuário, tá certo? Não o proprietário. Então, eu faço um comércio, eu faço uma atividade, por exemplo, como a faculdade, ou como uma boate, como aconteceu lá na Boate Kiss, em Santa Maria, não é? Então, eu estou recebendo o público, o bombeiro vai lá e verifica se as instalações são seguras para aquele público que ali vai frequentar. Porque problemas todos estamos sujeitos, por mais seguro que seja, não há como garantir 100% de que nunca vai acontecer um problema. Pode ocorrer, mas se acontecer o problema, nós temos que fazer com que o problema seja minimizado, não atinja uma quantidade grande de pessoas, não tenhamos muitas vidas humanas perdidas, etc. Então, essa é uma obrigação do bombeiro. Sem o auto de verificação do Corpo de Bombeiro, a prefeitura não poderia autorizar o funcionamento. E a autorização é mediante alvará. Então, o alvará é concedido depois que o bombeiro diz, tudo bem, está seguro, pode abrir para o público. O que a gente constatou aqui em Bauru? Que tem um monte de estabelecimentos, entre outros as nossas faculdades, que recebem milhares de estudantes, não é? Que estão funcionando sem ter o auto de verificação do Corpo de Bombeiros. Ou, em alguns casos, pior, onde o auto de verificação informou que tinham muitas mudanças a serem feitas, essas mudanças não foram feitas e esses locais continuam recebendo jovens. Jovens numa faixa etária de 19, 20, 25 anos de idade, que é a tragédia de Santa Maria. Morreram mais de 200 jovens naquela boate. Então imagine essas nossas instituições de ensino, não é? Algumas delas são verticais, não é? Portanto abrigam, e todas elas aqui em Bauru é uma cidade universitária, não é? Abrigam uma quantidade muito grande de estudantes. Se nós tivermos uma tragédia, eu rezo a Deus para que não ocorra, mas há necessidade da prefeitura insistir em que essas entidades se ajustem, se adequem, façam aquilo que o Corpo de Bombeiros está recomendando que seja feito para que elas tenham condições seguras de receber os alunos, não é?
E para isso a prefeitura tem que ter uma atitude política dura, ou seja, ir para cima e dizer, olha, vou lhe conceder um determinado prazo, é um prazo suficiente apenas, não é um prazo muito longo não, é para você investir nisso, fazer isso. Caso contrário, eu não vou mais permitir que você funcione aqui. Teria que ter essa coragem política de fazer isso em defesa de todos esses jovens. Aí você vai dizer, mas nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada não quer dizer que não possa acontecer. Essas coisas podem acontecer a qualquer momento, tá certo? Você tem seguro do seu automóvel, certamente. Aí você diz, mas eu tenho automóvel há 20 anos e nunca aconteceu nada. Mas mantenha o seguro, porque o fato de você não ter acontecido nada nos 20 anos não quer dizer que na semana seguinte não vai acontecer. Então nós temos que estar sempre a favor da segurança. É isso que eu penso. Este é o vereador José Roberto Segala, do DEM, aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista. Mais uma vez, obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço também sua sintonia. Este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara Bauru. Até a próxima.